Começando agora esse vídeo, conforme combinado, sobre o texto, né? Sobre o primeiro texto de estudo, que é o Vygotsky, Estudo da Psicologia da Arte, Contribuição para o Desenvolvimento Humano. Esse texto ele foi construído pela Sônia Maria Shima Barroco e Tatiane Supertin, publicado em 2014, tá? Como eu havia dito, eu escolhi esse texto primeiramente porque ele traz pontos importantes para a gente pensar a função da arte, né, o papel da arte na educação, na vida, né, e sua influência no psiquismo, né, o que Vygotsky fala sobre isso no psiquismo, tá? Essa obra, Psicologia da Arte, ela foi escrita, a obra original, ela foi escrita em 1925, porém a primeira edição ela foi feita em 1965, tá? E a análise que consta lá no livro, ele vem dos textos críticos que Vygotsky fez sobre a obra do Hammett. Se não me engano, é o segundo livro publicado segundo livro publicado pelo Vygotsky, se não me engano. Acabei não indo atrás para ver, mas enfim. Nesse vídeo eu vou pontuar algumas partes do texto, né, fazer alguns recortes do texto, e eu penso que esse recorte ele traga alguns subsídios para a gente pensar a nossa atividade, nossa rotina em sala de aula na educação especial, nesse contexto da escola especial. Assim, é um contexto diferente. Nosso trabalho acaba sendo em certa forma, diferenciado dentro da escola especial em relação ao atendimento educacional especializado e em relação ao atendimento que é feito em sala de aula, né, com um aluno especial dentro de sala de aula comum. Então, assim, tem algumas diferenças. E esses recortes, ele também pode servir para a gente pensar, observar e avaliar o desenvolvimento dos alunos, das atividades dos alunos, né? Então, compreender os pormenores, né? Subjetividade presente no que eles produzem, né? No que eles, como vi uma vez, né? Devolve esteticamente, né? A devolutiva estética do aluno, né? Mas aqui a gente vai falar de produto mesmo, porque estamos falando de Vygotsky. Isso é importante, ó. A gente precisa compreender que a teoria do Vygotsky, ele tem seu contexto histórico, influência marxista, tá? Não que Vygotsky tenha sido marxista, tenha seguido o legado e tal, mas ele tá naquele contexto de Revolução Russa e tal, e ele acaba sendo influenciado pelas essas novas teorias, e ele observa o mundo também daquela forma, né, na forma como os marxistas colocavam, né, qual que era a máxima do marxismo e onde a gente encontra isso na teoria do Vygotsky, tá? O pensamento marxista propõe que a sociedade humana se desenvolve com bases materiais, como, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico se dá para suprir as necessidades materiais, né? Então, a gente sabe, nós chegamos ao nível tecnológico que nós chegamos hoje, como essa câmera do celular que eu estou filmando esse vídeo, e a forma como a gente está se comunicando virtualmente. Então, nós chegamos a esse patamar tecnológico, um pouco até atrasado em relação a alguns outros países, mas enfim. Graças a essa necessidade de suprir a materialidade, necessidade material humana. Vamos pensar, sei lá, na época em período feudal, não sei, agricultores. Os agricultores precisavam produzir mais. E aí começaram a desenvolver tecnologia para aprimorar a parte da agricultura, né, com equipamentos, maquinários e tal. Então, sempre a tecnologia foi para suprir uma questão material da sociedade. Então, a base
né, o fundamento do pensamento marxista, e isso está lá presente na teoria do Vygotsky, essa questão da objetividade e da materialidade. Nessa perspectiva, o Vygotsky aponta também que a arte tem relação, né, aí ele também fala sobre essa relação da arte com a questão material, tá? E aí, daí compreendemos o primeiro recorte do texto, tá? O que o primeiro recorte fala, tá? Sobre essa perspectiva, a arte está intrinsecamente ligada à vida e às relações sociais de determinadas épocas, de modo que se pode entender que o material para o conteúdo e o estilo artístico são apreendidos da realidade e o trabalhado a partir dela. Mesmo assim, a obra de arte não se constitui uma cópia fiel da realidade objetiva, mas em algo novo, fruto da ação criativa que se transforma em produto cultural. O que a autora, aqui já são palavras da Baroque e da Superti, tá? Nesse fragmento, a autora aponta o pensamento sobre o produto cultural. Para Vygotsky, tudo aquilo que não é orgânico é uma construção social, tá? Então é produto cultural, produto da cultura, tá? Tudo é o meio social, então assim, a gente se desenvolve pelo nosso meio, a gente aprende, tudo que a gente aprende, desenvolve, tá? Ele fala assim, o que não é orgânico, o que não é próprio do organismo humano, ele é aprendido socialmente, né? Ele fala até da linguagem, né? O desenvolvimento da linguagem, ele tem o livro, o pensamento em linguagem, que ele trata exatamente dessa questão de como a linguagem ela se desenvolve socialmente, culturalmente, tá? E não é orgânico, tá? Aí voltando lá na citação, entende-se que tudo que aprendemos de novo sofre interferência do conhecimento que já possuímos. Por mais que a arte busque representar a realidade, né, ela não é uma cópia fiel, né? Como assim a arte? Se você pega movimentos do século XIX, tá? Neoclássico, realismo e tal, realismo, naturalismo, eles tentavam fazer uma cópia fiel, não é uma cópia fiel, mas era uma próxima. Por mais que eles tentassem representar o mais realista, hiperrealista que fosse a obra, a pintura, ela era apenas uma representação e sofre interferência do ponto de vista do artista, tá? E do seu repertório que ele traz de informações a respeito da realidade, de como ele apreende a realidade, tá? Vamos pensar hoje um jornalista, o repórter vai fazer uma matéria e ele vai relatar um fato, mas esse fato que ele vai relatar, ele vai tender para um lado ou para o outro, conforme a opinião dele, com a percepção dele, com o repertório, com o que ele acredita de mundo. Então, é referência à sua cultura, sabe? Então, o que ele traz. Então, por mais que tentamos reproduzir de forma mais fiel, Vygotsky fala que é só uma representação, tá? E isso não configura. Então, isso aí a gente entende como um produto cultural, né? Nesse sentido de que o que você objetiva, o que a gente, né, torna objetiva, sofre interferência com o que a gente traz com as nossas referências culturais, tá? Barroco Superti diz: o fruto da ação criativa se transforma em produto cultural, tá? Ação criativa, mesmo que seja uma discussão complexa, que assim, não dá para dizer, estou falando muito a grosso modo o que seria esse produto cultural, que falar de produto cultural gera muita discussão, é muito mais complexo, mas eu estou falando muito rapidamente para a gente compreender mais rapidamente. Eu lembrei de uma situação em que uma professora minha da faculdade contava que tinha um aluno que, na hora de a professora mandar, colocava todos os lápis na mesa, a professora tinha um jogo de giz de cera coletivo, e falava para os alunos ir lá pegar as cores para fazer a pintura. E tinha um aluno que constantemente as cores deles eram escuras, marrom, preto,
Então, assim, aí a professora começou a ficar preocupada. Então, o seguro tem depressão, o seguro está passando por problemas na família, eu vou ter que investigar o que está acontecendo com essa criança. Por que essa criança não pega uma cor mais alegre? Né? Ela sempre escolhe esse tipo de cor, essa cor pesada. E aí, num processo de investigação, a professora descobriu simplesmente que ele era uma criança que era mais tímida. E aí, quando os colegas iam para pegar os materiais, ele deixava os colegas ir na frente. Então, as primeiras crianças que iam pegar os lápis, pegavam as cores mais alegres, mais, que chamavam mais atenção, e sobrava para ele somente as cores escuras. E era o que ele tinha, e ele pintava com o que tinha. Então, assim, aquela criança não tinha depressão, não tinha problema na família nenhum. Era simplesmente mais tímida. Então, assim, a gente tem que pensar, a gente tem que ver as coisas de uma forma mais ampla também, tá? Agora indo lá pro segundo recorte, tá? Segunda fala do texto. A partir da concepção estreita da relação da arte com a vida e tomando como produção elevada do trabalho humano, o autor rejeita explicações místicas ou religiosas a respeito da arte, afirmando que ela não tem origem divina, celeste ou de qualquer ordem além de da humana. Por isso, também, os efeitos dela só podem ser processados e elaborados no próprio corpo humano. Olha aqui, tomando como produção elevada do trabalho humano, o autor rejeita as explicações místicas e religiosas. O que quer dizer aqui para o Vygotsky, né? Voltando àquela ideia da materialidade, do material, base material. Então, para ele não existe uma base do além, né? Para ele a criatividade é um produto cultural, é um produto das suas relações sociais, de formação de repertório, enfim. Ó, nesse ponto vale lembrar que Vygotsky falou: o que diferencia o homem dos demais animais é a capacidade de criar, e por meio da cultura humana dos meios sociais é que nos eleva à condição de simplista, um gênero humano universal. Tá? O que ele quer dizer com isso? Que essa fala aí de que diferencia o homem dos outros animais, ele traz nas outras obras. Lontchev também traz no desenvolvimento do psiquismo. Lontchev, que foi um dos pesquisadores que trabalhou junto com ele, Lontchev e Luria, né? Eram os três que, Vygotsky, Lontchev e Luria, que era a tríade que desenvolveu a teoria histórico-crítica. Porque na verdade Vygotsky foi até uma certa altura, quando ele morreu, Luria e Lontchev deram continuidade ao trabalho. E aí eles falam sobre isso, porque nós somos animais, né? Nós somos do reino animal, mas o que diferenciamos dos outros animais é a capacidade de criar. Então aí mais pra frente a gente vai falar que é o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tá? O que é essa capacidade de criar? Essa capacidade de reelaborar, de criar mesmo, de a partir de algo fazer outro, né? Desenvolver novos pensamentos, novas estruturas neurais, tá? E aí, isso se dá por meio social, né? E isso, como assim que ele quer dizer de uma condição simplista? Quando criança. E quando a gente fala de uma educação humanizada, que é a premissa da perspectiva da educação inclusiva, é essa relação de você dar todos os elementos, subsídio, para a humanização do ser. Como assim? A criança, né, Lontchev, né, o desenvolvimento do psiquismo da criança, ele fala sobre isso, né, de que você vai dando as ferramentas e a criança ela vai aprendendo, né, com a família, porque a família é o seu primeiro contato social, é a família, antes da escola. Quando a criança chega na escola, ela já traz um repertório de família, ela já traz informações sociais que aprendeu em família e leva isso para a escola, e lá na escola ela vai reelaborar isso tudo, com os aprendizagens da escola, né? E por isso que hoje a gente até briga muito com questões tipo, tem coisas que eu não tenho que ensinar, por exemplo, uma criança escovar o dente, uma criança aprender a comer direito, isso não é uma função da escola, isso é uma função social da família,
A criança já tem que ir para a escola sabendo, né, essas questões. E isso é humanizar. Você dá essas ferramentas, instruções para o desenvolvimento. Isso, né, que tira da condição de simplista, né, de um ser simples, com pouca condição de elaborar pensamentos mais elevados, criações, e você vai evoluindo, você vai desenvolvendo psiquicamente, vai desenvolvendo. Aí no caso de criatividade não é aquela questão daquela invencionice, uma invenção super que vai mudar o mundo, mas qualquer coisa que você cria, desenvolve e modifica o seu meio, tá? Ou aprende, enfim, interferência humana, tá? Quando ele refuta a ideia de que a arte e a criatividade é o dom divino, tá? Não é de Deus. Não é de Deus, é ótimo. Não é que não é de Deus. É de Deus sim, é muito divino. É brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não, né? O autor quer dizer que tudo é aprendido, né? Que nem, por exemplo, falar, fulano tem dom do desenho. Ele tem uma percepção para desenvolver a técnica. Mas se você treinar, você também pode. É treinável. Técnica de desenho é treinável. Ninguém nasce desenhando. É que tem pessoas que acabam tendo uma aptidão, uma facilidade por conta da forma que que teve o desenvolvimento, né, motor, tudo, de percepção de mundo e percepção das coisas, e aí ele conseguiu desenvolver mais rapidamente a técnica. E muitas vezes reelaborar e criar uma técnica nova, tá? Mas isso são questões técnicas, e isso não quer dizer que a gente não possa aprender. Algumas pessoas vão levar mais tempos, desde que se dedique mais, mas é capaz de aprender a desenhar, tá? Ah, mas fulano é mais criativo do que eu. Ok. Ela tem mais repertório, ela consegue fazer as relações entre as informações que a pessoa tem, então, mas isso é formação social, formação cultural, isso não é biológico, tá? E não foi Deus que depositou na cabeça de um ser em específico, né? Essa é a visão do Vygotsky, é a visão sócio-histórica, tá? Vamos lá pro terceiro recorte agora. Acho que deu pra dar uma clareada nessa parte, né? No terceiro recorte, a máxima da arte é atingir as pessoas por meio do contágio, daquilo que se expressa como por exemplo, o medo e a alegria. A partir do que defende Tolstói, esse cérebro autor e literato, Vygotsky discute o quanto a função da arte vai além do simples contágio. A arte não altera apenas o humor imediato dos indivíduos, mas objetiva sentimentos e outras potencialidades humanas. É capaz de provocar alterações no psiquismo do sujeito. Ela proporciona-lhes nova organização psíquica. Ela proporciona-lhe novas organizações psíquicas e possibilita a cada um a elevação da condição do indivíduo particular, organismo até certo ponto simplista, a um fruto da evolução natural e o gênero humano universal. Voltando à questão da questão do sair do ser simplista para o ser universal, tá? O que ele está dizendo aqui? A autora está dizendo, enfim, aqui. A outra coisa que o Vygotsky refuta é essa ideia do contágio, tá? Como assim? Para ele, a arte ela não tem a função somente de, vamos supor, de nos entusiasmar, né? O momento em que ela causa um entusiasmo, ou coisa assim, ela modifica as nossas estruturas psíquicas, estruturas neurais mesmo. Isso ele fez pesquisa, estudou. Vou dar um exemplo aqui de um filme. Se você pega um filme de suspense, você, naquele momento, você tem aquele sentimento, aquela cartaz, vamos dizer assim, e você vive, né, aquelas emoções. Quando acaba passado o filme e tudo, aquelas emoções passam, não ficou só sentimento, só emoção. Aquilo te modificou de alguma forma. Como?
passado o filme, você começa a refletir sobre o que estava posto, sobre o enredo, sobre a mensagem, né? A partir do momento que você busca entender a mensagem que o filme passou, e isso já vai o quê? Se você está reelaborando as informações. E esse reelaborar informações, você está criando outras estruturas neurais. E aí que entra a questão do desenvolvimento, vamos dizer assim, da criatividade. No livro, a criatividade na infância, deixa eu ver aqui o nome. O livro Imaginação e Criação na Infância, do Vygotsky, ele fala muito sobre isso, sobre as construções neurais, a formação do psiquismo e a questão da criatividade, os níveis diferentes de criatividade, isso em diferentes etapas, né? A criatividade na criança, a criatividade no adulto, né? São fases de desenvolvimento e como a criatividade se dá em cada momento. E aí você relabora o que o filme te passou, a mensagem, você busca uma mensagem, se existe uma mensagem subliminar, se é uma mensagem mais explícita, você reflete sobre aquilo, então você começa a olhar a sociedade, a sua vida de uma outra forma a partir daquela imagem, a partir daquele filme. Tá? Então isso é um exemplo de filme, mas isso se aplica a tudo. O teatro, quando surgiu na Grécia, ela tinha essa função de representar, fazer as pessoas, além de promover a catarse e tal, promover reflexão mesmo, para a pessoa começar a pensar sobre a vida, sobre o cotidiano. Existia muito a questão a gente chama de paródia hoje, né, que é você fazer crítica social, fazer crítica política, enfim. A arte, então ela não tem ela não é só contagiosa, ela modifica mesmo o indivíduo. Tanto quem aprecia, tem o contato com a produção, com quem produz, tá? Então é uma relação ativa, tá? Ela modifica tanto um quanto o outro, tá? Deixa eu ver aqui. Podemos entender a natureza social da arte, que a natureza social da arte traz em si a relação com a psicologia, uma vez que a sociedade, toda a realidade humana é forjada pelos homens nas relações sociais, pelo meio de trabalho, e nesses movimentos as funções psicológicas superiores são elaboradas e objetivadas. As funções psicológicas superiores, né, são funções que dizem a respeito aos processos psicológicos relacionados a apropriações de conceitos teóricos, a percepção, a memória, a linguagem, o pensamento, a generalização, a abstração, a atenção e a imaginação. E aí ele fala mais pra frente, na outra parte do texto, as autoras falam, que para o Vygotsky, a tomada de consciência, a consciência seria a síntese de todas essas funções, né? Quando você consegue articular todas essas funções em relação a algo e toma consciência, né? Quando toma consciência sobre algo, é porque você articulou todas essas funções aqui para chegar naquele entendimento X, né? E aí ele fala sobre isso, e aí ele faz uma relação direta com o ensino de arte para o desenvolvimento dessas funções, tá? Aí nessa fala, a autora, da autora nesse recorte, ele fala isso, né? A natureza social da arte faz em si uma relação com a psicologia, uma vez que a sociedade, toda a realidade humana é forjada pelos homens, na relação social, tá? Por meio do trabalho, esse movimento, e nesse mesmo movimento as funções psicológicas superiores são elaboradas, tá? Então, entra a questão de você, para desenvolver, é o que a gente faz em sala de aula, mas aí, né, em todas as disciplinas, enfim. Mas no caso do ensino de arte, ela tem ela te traz uma possibilidade a mais, vamos dizer assim, né, que é a capacidade de expressar, né, de você articular todas essas questões e transformar isso numa obra de arte, transformar isso, objetivar isso esteticamente, sabe? Isso a criança faz, né? Antes ela aprender a escrever, quando ela tá lá com a garatuja dela, riscando,
né? Aí depois ela vai desenvolvendo a cada etapa do desenvolvimento do desenho dela. É uma objetivação. Ela está desenvolvendo essas funções, né? O pensamento, a memória, a percepção, a atenção, a imaginação, ela está trabalhando esses elementos, e por meio de uma devolutiva estética, né, por meio do desenho, ela vai objetivando, porque quando você coloca também, externaliza o que está produzido, e isso tem lá no livro Imaginação e Criação da Infância, ele fala, né, quando você externa, você cristaliza aquilo, né, que estava ali no seu campo das ideias, né, e isso é muito importante também, que faz parte desse desenvolvimento dessas funções, tá? E aí, agora vamos pensar sobre os nossos alunos com deficiência. Como eles conseguem fazer isso, tá? De que forma, né? Vamos pensar aí nos nossos aluninhos. Em que momento, como que a gente consegue perceber se eles têm essas funções desenvolvidas, todas, né? A gente entende que na deficiência intelectual, uma das partes uma das questões assim que mais necessita de estímulo, tá? Porque é onde que eles têm maiores limitações, tá? Quando eu digo limitação, não é que eles não tenham ou que nunca vão conseguir desenvolver, mas é muito mais limitado isso. A gente sabe isso na prática, né? Quem trabalha com o público da educação especial, sabe muito bem disso, né? Então, assim, uma das limitações, assim, que se destaca, assim, na deficiência intelectual é em relação à abstração e a generalização, tá? E essa generalização a gente vai ver no próximo recorte, o que a autora fala sobre a generalização, né? Sobre o que o Vygotsky fala sobre essa questão da generalização, tá? E a abstração. É nesse ponto que eu bato na tecla das experiências estéticas, das vivências estéticas, né, e não ficar só na repetição, sabe, só na repetição não só repetição de modelo, mas de decorar, tipo, vamos decorar cor, vamos decorar, eu só vou começar a trabalhar com azul depois que o meu aluno entendeu o que é vermelho, né, eu acho que isso acaba muito limitando, né, as possibilidades, ainda mais nesse campo da abstração, né. O processo de generalização altera toda a relação do indivíduo com o mundo, posto que eleve as representações, as coisas e as relações a níveis mais complexos, ampliando o significado e o domínio do homem sobre os objetos e as relações sociais e sobre si mesmo. A generalização expressa uma característica fundamental do pensamento humano, a capacidade de apreender o real, e justamente por desvendar suas leis gerais, pode intervir sobre ele, operando junto a essas leis internacionais e conscientemente. Aqui nessa parte, a gente pensa assim, como assim ele vai mudar o mundo a partir, ele apreende as leis gerais e intervir sobre o mundo, né? Eu vou trazer um exemplo que Lontiev citou no livro do Desenvolvimento do Psiquismo da criança, que ele faz essa relação mesmo do que seria essa generalização, né, desse desenvolvimento, né, essa percepção, né. Ele fala, por exemplo, aí entra a questão, né, do que diferencia o homem do animal, né, também, né. Ele fala que do macaco, ele tá lá querendo pegar uma fruta na árvore, e aí ele percebe que tem um cabo, um pedaço de madeira, e ele utiliza aquele cabo de madeira para bate lá e retira a fruta da árvore. Então ele entendeu naquele momento, aquele pedaço de madeira serviu como instrumento para ele. Porém, ele não entendeu, por motivos óbvios, né, um animal, ele não generalizou. Como assim? Ele não entendeu que com aquele pedaço de madeira ele poderia ir em qualquer árvore,
e pegar qualquer tipo de fruto, né? E também não ensinou para os seus filhos e para as suas gerações futuras que se ele pegar um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, ele pode derrubar a fruta da árvore, ele pode conquistar o alimento daquela forma, né? Que no caso do humano é exatamente isso, a criação, né? Que ele quer dizer exatamente isso, que o homem, ele tem a percepção de ele pegou o cabo e ele entendeu que aquilo lá serviu de ferramenta para ter acesso a um alimento. O que ele vai fazer? Ele vai procurar aprimorar, e aí ele vai entender que aquela ferramenta ele vai poder adquirir tantos outros alimentos similares àqueles que estão em cima da árvore, né? Seja uma manga, seja uma laranja, um limão, são diferentes frutos em diferentes árvores, mas aí no caso do homem ele vai entender que se ele usar aquela ferramenta, independente do tipo de fruto, independente do tipo de árvore, ele vai ter acesso ao alimento. O animal não. Ele vai ter acesso àquele alimento limitado e no outro dia ele não vai entender, lembrar, ou não vai ter aí uma outra função psicológica superior, por não ter essas funções psicológicas superiores, que é humano, unicamente humana. O macaco ele não vai lá voltar a pegar o... Se bem que já deve ter feito alguns testes assim que pode ter... Mas se a gente pensar em outro animal, ele não vai lá voltar e repetir, ou repetir em outras áreas. E já no caso do humano, além de o humano entender que aquela ferramenta ela serve para tantos tipos diferentes de fruto, em diferentes tipos de árvore, ele vai olhar aquela ferramenta e pensar, com base no que ele já tem de repertório, de como ele pode melhorar aquela ferramenta para ter acesso mais fácil ao alimento e a outros tipos de alimento. Então, aí nesse caso, o que seria generalização é exatamente isso. Você entender a lei geral. Qual é a lei geral? Aquele pedaço de madeira, ele serve para adquirir. Se você bater, ele derruba o fruto da árvore. E aí, ele compreendendo isso, ele vai agir sobre esse objeto, transformando ele a sua necessidade material. Aí a gente volta lá no começo do vídeo, no começo do texto, na fala do Vygotsky, sobre, aliás, o pensamento marxista, né? O desenvolvimento das tecnologias, elas se dão por base material, das necessidades materiais da sociedade humana, tá? E aí, essa questão aqui, quando ela fala da generalização, me remeteu a essa fala do Lontiev. Eu acho que foi o que mais, assim, dá pra gente entender, né? Então, por que a generalização, ela tá entre o que é mais elevado dentro das funções psicológicas superiores. E aí a gente precisa estar trabalhando em cima disso, né? Isso é um dos pontos, principalmente do deficiente intelectual. A gente tem que trabalhar muito em cima dessa questão, né? Dele entender que tal ferramenta, ela serve para tantas coisas e que a gente pode modificar isso em relação à melhora, né, melhorar suas funções, né. Vamos pensar aí no campo da arte, sei lá, um pincel. Um pincel você pode usar para pintar papel, pintar parede, fazer maquiagem. Mas de que forma a gente pode melhorar isso? Né? A gente pode usar quais outros usos que a gente pode dar. E aí entra a questão da criatividade, da reelaboração. Quais outras funções eu posso dar para essa ferramenta? Né? De que forma ela pode me ajudar em outras questões? Por exemplo, um pincel, né? E aí entra a questão estética da arte, né? Você pode olhar o pincel e falar, cara, isso aqui é uma pessoa, é uma figura humana. E eu já vi artistas que pegavam pincéis velhos, trinchas já secas, com tintas secas, que ia pro lixo, e aí ele olhou para aquele objeto e falou, isso aqui é uma figura humana, e transformou em personagens, criou figuras humanas a partir daqueles pincéis. É uma reelaboração, uma criatividade, de forma criativa. Aí é uma questão estética, tá? Aí nem sempre uma reelaboração estética, ela tem que ter uma função material ou uma função social, né? E aí que entra outros campos já filosóficos, mas que aí que tá, aí que é o movimento da coisa. Nem sempre a estética, ela tem uma função objetiva, né, social, e, enfim, mas ela tem essa função psicológica,
tá? Desenvolver o psicológico, a criatividade. Por isso que quando a gente... Isso é uma coisa que a gente faz em sala de aula com os alunos. Leva recursos, pede para eles, vamos pensar em algo diferente, vamos reelaborar, vamos criar, né? Muitas vezes a gente fala, seja criativo, mas a gente tem que dar repertório, a gente tem que dar base para os alunos serem criativos, né? Quanto mais informações, né? Com qualidade, né? Também a gente tem que ver a qualidade, né? Não só excesso de informação, né? Mas também a qualidade dessas informações. Agora, falando do pincel, eu me lembrei que anteontem eu assisti o filme do Toy Story 4. Olha só, assistindo filme de criança. Mas pra quem não assistiu, assista. É muito fofo. Esse Toy Story 4 muito fofo. Aí tá a menininha lá no pré-escola, no dia da adaptação, ela tava com medo e tal. Aí o Woody foi lá e ajudou ela a criar foi lá no lixo, pegou um monte de material e jogou em cima da mesa, sem ela ver, pra ela conseguir o bonequinho, um negócio lá que a professora pediu. Aí ela criou um bonequinho de garfinho. Ela pegou um garfinho, era o que tinha de material ali do lixo que o Woody jogou pra ela, né, sem ela ver o que o Woody deixou lá na mesa. Ela lá criou pegou o garfinho, um araminho, fez os bracinhos com uma massinha, ela criou o bonequinho dela. E aquele bonequinho seguiu a história inteira em torno do garfinho. Era o nome do bonequinho dela, era o Garfinho. E é muito legal porque esse garfinho, ele não se via como um brinquedo, tá? Agora não esqueci o nome da menina. Ó, problema de memória. Esqueci o nome da personagem. Mas pra ela era um brinquedo. Era o brinquedo preferido dela. Mas para o garfinho, ele era só um lixo. Ele não se identificava. Mas aí que tá a criatividade dela. E esse olhar estético que ela teve sobre o objeto. E ela elaborou e criou o bonequinho dela. Assim, e aí foi a criatividade dela mesmo, com o que ela tinha de ferramentas materiais e o que ela tinha de referência mental para trabalhar aquilo. E fica a dica, quem puder assistir, é uma graça aquele filme, tá? E agora indo para o último fragmento, agora eu vou falar só sobre mais esse outro fragmento do texto, tá? A percepção e a emoção. A percepção, a emoção, a criatividade e a imaginação citada por Vygotsky como processo psicológico em estreita relação com a arte. O processo de perceber a forma artística exige determinados modos de funcionamento do psiquismo e humanização dos sentidos. O autor afirma que a obra de arte é uma síntese, uma unidade composta por elementos específicos para sua apreensão. Tá? Então aqui ele fala, a percepção, a emoção e a criatividade, a imaginação são citados como processos psicológicos em estreita relação com a arte. Então olha só que importante, por isso, a importância da arte, nem só no ensino, na vida, né? Então, são elementos que você consegue desenvolver mais ainda quando você está produzindo artisticamente. E isso vai interferir lá na sua função psicológica superior. Tudo que nós acabamos de falar agora, tudo que eu acabei de falar, tudo que foi tratado até aqui, né? Ele só está reforçando essa fala, né? Sempre reforçando, né, da importância do ensino de arte e tal. Aqui, ó, Marx diz que por meio dos produtos culturais que o homem tem seus sentidos plenamente desenvolvidos. Deste modo, a arte opera como instrumento cultural e que serve como a humanização do homem. Humanização, lembrando, voltando ao pensamento lá do Leontiev, né? Quando ele fez a relação do animal lá, do macaco, na parte da generalização. Quando ele fez a relação lá do macaco lá com o humano, né? Que exemplificou, né? Como as funções psicológicas humanas, as funções psicológicas superiores são
humanas, né? E humanizar aqui que ele fala é exatamente isso, né? Que ele fala bem aqui, né? Deste modo, a arte opera como instrumento cultural que serve à humanização dos homens, tá? Então, estimular, você dar mais repertório, e isso que humaniza, né? Porque quando você priva... lembrei agora, tem um artigo que eu li, agora não me recordo, nem vou atrás, da autora, que ela fala sobre a deficiência intelectual como produção social. Cara, eu achei muito forte, assim, o título, né, já foi forte, mas eu falei, como assim? Que a deficiência intelectual é uma produção cultural, produção social. E aí, né, ao ler o artigo, ela fez uma relação aos estudos da época, no período soviético, pós-guerra, de crianças que tinham déficit de aprendizagem, crianças que estavam, crianças que viviam em abrigos, porque após a guerra, na Revolução Russa, muitas crianças foram abandonadas na rua, largado à sorte. E elas ficaram lá 5 anos, lá perambulando pela rua. Então aí elas passaram a ser recolhidas nesses abrigos. E aí esses psicólogos estavam lá estudando tudo e atendendo esse grupo de alunos, eles percebiam que eles tinham déficit de aprendizagem. Eles, poderiam ser considerados como deficiência mesmo, deficientes intelectuais mesmo, déficits intelectuais. Mas aí, em um estudo mais profundo, entenderam que eles não tinham acesso à informação, não tinham acesso a estímulos de aprendizagem, porque eles viviam na rua, primeiro porque viviam em situação de pobreza, depois abandonados. Tudo que eles faziam na vida era tentar sobreviver. Então, assim, as referências eram bem minguadas, e, assim, as minguadas, assim, eles tinham referência de vida. Mas aí essa referência de vida, na hora de transformar, por exemplo, num aprendizado acadêmico, eles já não conseguiam atender ao que se esperava academicamente, né, de aprendizado acadêmico. Mas e aí uma pesquisa mais profunda entendeu que muitos deles não tinham deficiência, simplesmente não teve acesso a informações e tal. E aí quando ele fala sobre humanizar é exatamente isso, você ofertar, você não excluir, você não deixar sabe, e aí já entra aquela questão do, quando você vai adaptar uma atividade, às vezes a qual ocorre eu falo você de forma genérica, tá? Quando o professor aí vai adaptar uma atividade com um aluno com deficiência, e às vezes, vou simplificar ao máximo, porque ele não dá conta. Isso é desumanizador, porque a partir do momento que você facilita ao máximo, ou não tenta dar outra estratégia, você está privando, né, o acesso ao conhecimento, de alguma forma. E isso é desumanizador. Tá? Tem o texto que eu vou indicar para vocês, também eu posso postar para vocês, que é o Defectologia, do Vygotsky. Ele é muito bom porque ele fala exatamente sobre isso, sobre outros caminhos, outras estratégias de acesso ao conhecimento, o conhecimento por outras vias, né? E que a adaptação curricular, isso já é uma fala minha, tá? A adaptação curricular, ele não é simplesmente você facilitar, simplificar o conteúdo ou excluir certos conteúdos, mas assim, você tentar trabalhar determinados conteúdos por outros meios, né? Tem muitos que fazem, dependendo da deficiência, por meio de lá na alfabetização, por meio de fichas, né, com imagens, enfim, tem as adaptações, né? Então adaptar não é facilitar, é você propor outras estratégias. Mas enfim, isso é só para a gente pensar um pouquinho sobre o que seria essa humanização, né?
Então, galera, eu vou ficar com esses 6 fragmentos que eu achei assim que é bacana pra gente falar aqui, pra gente pensar sobre essas questões, e pro próximo vídeo, pra próxima parte, vamos trabalhar a função do ensino da arte, tá? A partir da fala de Newton Duarte, tá? A gente vai trabalhar com Newton Duarte agora, falando especificamente do ensino de arte, tá? Conteúdos escolares e, enfim, vamos nos aproximar agora do nosso cotidiano, tá? É isso aí, galera. Até a próxima.